A paz do Senhor, grupo abençoado por Deus. Eu não canso de falar que sinto-me privilegiado, em participar desse grupo. Quantas vezes eu vir essa tela, eu falo, sou privilegiado. E você também é, porque estamos fazendo parte de um grupo onde é um povo sério, onde um povo que ora, onde um povo que não brinca com o que Deus entregou a eles para que eles fizessem como obra. E assim, esse grupo é um grupo onde está abençoando muitas vidas. Amém por isso. Bom, fui chamado para dar uma saudação, e eis a saudação. Estava lembrando, irmãos, de uma passagem da Bíblia que aconteceu no primeiro livro de Samuel 17:40, quando Davi, antes de lutar contra o filisteu, contra Golias, ele vai lá e para perto, próximo ao riacho, e pega as pedras, 5 seixos, e coloca lá na sua sacolinha lá. E depois disso ele vai ao encontro do filisteu, e todos sabem que ele só com uma pedra ele derruba o gigante e ganha a luta. Bom, eu escutei e vi também uma matéria recentemente falando justamente do local onde Davi foi pegar os seixos. E o local lá continua do mesmo jeito. As pedras, os seixos, vários seixos, lá naquele riacho onde Davi pegou. A única diferença é que a água já não corre mais naquele local. Diferente da época de Davi, porque quando Davi chegou naquele lugar, o riacho estava cheio. Então Davi, para pegar as pedras, teve que colocar a mão atravessando a água, e pegando a pedra que estava abaixo da água que continha naquele riacho. É sobre isso que eu queria falar. Hoje eu vejo muitas pregações, e com recurso à internet, a gente vê que o evangelho está se expandindo de forma grandiosa. Mas eu tenho observado, irmãos, que há muitos pregadores, mas eu acho que eles estão esquecendo que para se derrubar um gigante não é só a pedra que derruba o gigante. Vocês vão entender o que eu estou falando agora. Davi, quando ele chegou no riacho, ele teve que pegar as 5 pedras escolhidas por ele, que estava abaixo das águas do riacho. Comece a entender. Então ele foi lá, colocou a mão entrou nas águas, e ele pegou a pedra que estava embaixo e colocou no alforje, e foi lá lutar contra o gigante. Então, de forma espiritual, existem 2 elementos aí. Existe a água e a pedra. Ou seja, a água simboliza o Espírito Santo de Deus. Tem vários versículos falando sobre isso aí. A mulher samaritana é um dos, quando ele diz, Isaías 44 e verso 3, porque derramarei água sobre os sedentos rios, mais ou menos por aí também. E, bom, então nós sabemos que o significado da água, simboliza o Espírito Santo de Deus. E a pedra, e a rocha, e a pequena rochinha? Eu nem preciso falar, Vocês vão dizer logo, não, irmão, na rocha eu sei que é Deus. Então nós temos 2 elementos. Nós temos aí a água, que é o Espírito Santo, e a rocha, que é o próprio Jesus. Então, de forma espiritual, Davi estava, derrubou um gigante com uma pedra que estava abaixo de um rio. Então, o que eu posso entender, irmão? Eu posso entender que hoje em dia há muitas pregações e poucos Golias caíram, ou quase nenhum. Porque a rocha, a pedra que derruba Golias, tem que ser a pedra que é tirada abaixo do riacho. Irmão, comece a entender.
Então, o Espírito Santo é que te faz conduzir, é que te dá a impulsão para que a rocha chegue, o projeto chegue ao ímpio com condição, né, de derrubá-lo. E hoje os pregadores estão se afastando do professor, se afastando do Espírito de Deus. E nós vemos na Bíblia, os grandes pregadores da Bíblia sempre dizem, né? Estevão mesmo cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo. Então eram homens que quando pregava, o Golias não conseguia ficar em pé, porque as pedras que eles lançavam, a palavra de Deus que eles lançavam, eram pedras tiradas, né, de dentro do riacho. Ou seja, eles tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles, o impulsionando para que a palavra de Deus surtisse o efeito e o projeto derrubasse Golias. Vou terminar a minha saudação, essa saudação de forma bem pequenininha, né? Possamos assim entender que é bom uma grande oratória, é bom que tenhamos a teologia, subsídios, né? Mas muitas vezes, né, o pregador se congestiona tanto com o subsídio, os ensinamentos, né, que estão fora da Bíblia, que ele se esquece do Espírito Santo. Eles esquecem de viver em Espírito. Eles esquecem que a pedra que derruba o gigante é a pedra, é o seixo que é tirado debaixo das águas do riacho. Que Deus te abençoe. Tá bem?